Olá pessoal, mais um dos nossos vídeos. Vamos falar hoje sobre Joel. Joel, o livro do profeta que traz a mensagem do grande dia do Senhor. Vamos entender o que isso significa. O nome Joel significa o Senhor é Deus e ele aparece com muita frequência no Antigo Testamento. Mas o profeta Joel é citado apenas uma única vez no Novo Testamento, em Atos capítulo 2. O autor se identifica como Joel, filho de Petuel, e sabemos muito pouco sobre ele. Ele demonstra conhecer, ter bastante conhecimento e zelo com relação aos sacrifícios no templo, no capítulo 1, no capítulo 2. Ele tem bastante familiaridade com isso, mas ele também tem bastante familiaridade com as questões agrícolas e pastoril. Ele não aparece contado entre os sacerdotes, né, no retorno tanto do exílio quanto antes, e também isso sugere que ele não era um levita, muito provavelmente, por não aparecer, né, nenhum Joel, filho de Petuel, contado nas listas de sacerdotes no Antigo Testamento. O contexto da profecia, né, que ele traz indica que ele tinha uma origem judaica, próximo de Jerusalém, né, da tribo de Judá dos arredores de Jerusalém. E então nós não sabemos muito ao certo, né, se ele era ou não ali próximo do templo, trabalhava ali, provavelmente não. Provavelmente vivia em volta de Jerusalém, dentro de um contexto agrícola, mas próximo do templo, né? Isso é o mais provável, mas não há nenhuma certeza a respeito disso, porque não há nada claro na Bíblia a respeito dele. Então não é possível também estabelecer uma data precisa do livro e da sua mensagem profética. Não há nenhuma menção ali que possa nos ajudar, né, de um rei, né, de uma época ou de algum acontecimento histórico que pudéssemos datar o livro. Então nós não temos uma data precisa desse livro. O mais provável é que ele tenha profetizado durante o reinado de Joás, por volta de 835 a 796 a.C. Mas isso é impreciso. Porém, a falta de datar, de colocá-lo dentro de um contexto, de um período histórico, não prejudica nada, porque a sua profecia ela é atemporal. Tá? Ela traz uma doutrina que pode ser repetida e aplicada em qualquer momento e até no fim dos tempos, né? Em um período escatológico futuro. Nós temos um contexto dentro do livro de uma seca muito prolongada, a narrativa de um período de seca muito prolongada, de uma grande invasão de gafanhotos, que destroem quase tudo que era verde na terra, trazendo uma grave devastação econômica. Isso está lá no capítulo 1, versos 7 a 20, e que deixa o reino de Judá muito enfraquecido. Nós também temos uma menção de Tiro, Sidom e Filistia, no capítulo 3, verso 2, e sabemos que esses exércitos fizeram muitas incursões militares contra Israel. Tá? Essas incursões militares e esse desastre natural que é narrado no livro fornece para Joel uma ilustração do juízo de Deus. Então ele traz isso como uma mensagem profética de juízo de Deus. A vinda dos gafanhotos foi um castigo de Deus por causa do pecado, e o futuro castigo do dia do Senhor será muito mais severo. Então ele usa isso como uma metáfora, mas ele amplia muito isso, né? Dizendo que essas incursões militares e seca, invasão de gafanhotos e toda a destruição que isso trouxe a Israel é muito pequeno se comparado ao grande dia do Senhor, quando ele virá trazer o seu juízo. Nesse dia, o grande dia do Senhor, ele vai punir os seus inimigos, vai trazer destruição, vai trazer juízo, né, contra os pecados,
por conta dos pecados, mas também vai trazer muita bênção para os fiéis, tá? Então tem esses dois aspectos no dia do Senhor. Não há uma menção de qualquer pecado em especial que Deus está apontando de maneira específica, tá? Nem mesmo idolatria, como nós vemos todos os profetas, né, apontando, mas há a menção de pecado, sim, e um chamado à santificação. Então, é pecado no âmbito geral que Deus está tratando aqui. Mas nós podemos ver, né, no livro de Joel algo nas entrelinhas a respeito de uma indiferença com relação a Deus, com relação à adoração a Deus, ao relacionamento com Deus, né, à vida devocional religiosa com Deus. Então o profeta chama a um arrependimento sincero. Então nós podemos ler ali que há algo com relação à falta de sinceridade e de autenticidade de coração para com o relacionamento, o culto e a adoração a Deus. Né? Ele diz, rasguem o coração e não as vestes, no verso 2, capítulo 13, indicando que há ali um contexto de hipocrisia, né? de se humilhar e de adorar a Deus, mas de forma externa apenas e não com sinceridade de coração. Então ele chama a um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro de coração. Então, o chamado de Joel no seu livro, chamado apostólico, profético de Joel, desculpem, ele é um apelo à sinceridade e à verdade, à autenticidade. Então, Deus está requerendo isso do seu povo, sinceridade, né? Está requerendo do seu povo verdade, autenticidade, não religiosidade, não mera aparência, né? Ou hipocrisia. Os principais personagens é o próprio profeta Joel e o povo de Judá, num contexto geral. Não existem outros personagens específicos aparecendo nesse livro. Então, o tema que nós vemos, o principal, é o grande dia do Senhor. Ele permeia toda a mensagem do livro e é o livro que mais aborda o assunto. A expressão o dia do Senhor é empregada 19 vezes por 8 autores diferentes no Antigo Testamento, mas nós vemos que em Joel é o livro que mais aparece. Então é um assunto recorrente, aparece 19 vezes, aparece em Isaías, aparece em Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Porém, em Joel aparece várias vezes, tá? Aparece pelo menos 6 vezes, tá? Em Joel. E o máximo que aparece em outros livros é 2 vezes em Amós, 2 em Sofonias e 2 em Isaías. Então nós vemos que Joel é o que mais fala sobre isso, sendo o tema central do livro e da palavra profética, da mensagem profética de Joel. O dia do Senhor, ele não se refere a um tempo cronológico específico, pode se referir, mas em geral não se refere, mas há um período de ira e castigo que pertence exclusivamente ao Senhor. É um período em que Deus vem com juízo, derramando sua ira e trazendo a punição, trazendo o castigo, o juízo sobre o pecado. Trata-se de um período que revela o caráter de Deus como poder e santidade, como poderoso e santo. Então ele traz uma demonstração de poder infinito, né? Da onipotência dele e da sua santidade, punindo o castigo, punindo o pecado, desculpem. E assim aterrorizando aqueles que são seus inimigos, aqueles que são contrários a Deus, né? Aqueles que ofendem ao Senhor pelo seu pecado. Nem sempre o dia do Senhor se refere a um acontecimento escatológico, mas também se refere a um acontecimento escatológico, mas muitas vezes há um cumprimento histórico e muito próximo, né? Muitas vezes, como nós vemos em Ezequiel 13:5, há um cumprimento histórico, como nós vimos o dia do Senhor vindo
sobre o reino do norte de Israel através da Assíria, do castigo com a Síria, no reino do sul, né, através do castigo com a Babilônia, de destruição e tal, mas também tem também tem um acontecimento futuro, né, escatológico. Nós precisamos lembrar que a profecia, ela muitas vezes apresenta esse tom, né, escatológico e histórico ao mesmo tempo. Então, muitas vezes tem um cumprimento cronológico, mas também tem um cumprimento futuro. Tanto quando fala do dia do Senhor, né, que é esse dia de juízo, como também quando fala da restauração. Então, nós vimos em Ezequiel falando das palavras proféticas de restauração de Judá, de Jerusalém e do templo, e esse cumprimento, né, com o retorno do povo da Babilônia sendo libertos pelo exército medo-persa através de Ciro, o retorno deles, né, nas três períodos de retorno, com Zorobabel, Esdras e Neemias, a reconstrução do templo através de Zorobabel, a reconstrução de Jerusalém através de Esdras e Neemias. Então nós vemos esse cumprimento, mas nós também sabemos que as profecias de Ezequiel estão falando de um tempo escatológico futuro, pós-milênio, com a descida da Jerusalém celeste, né, e do templo do Senhor e da cidade de Jerusalém ali totalmente restaurada, né, e a Jerusalém celeste, né, no tempo final. Então nós sabemos que a profecia tem essas duas conotações, né, temporal e escatológica. Então nós podemos entender isso aqui também em Joel. O dia do Senhor é frequentemente associado a algumas questões climáticas e catástrofes. Então nós vemos, por exemplo, abalo sísmico no capítulo 2 e no capítulo 3 de Joel, violentas condições climáticas, como nós vemos em Ezequiel 13, nuvens e densa escuridão, como nós vemos no capítulo 2 de Joel, e em Sofonias, capítulo 1, verso 7, catástrofes enormes, capítulo 2 de Joel novamente, e como o grande e terrível dia que vem com uma destruição poderosa da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Então nós vemos isso em Joel no capítulo 2 e no capítulo 1. Então associado a esse grande e terrível dia de destruição. Então esse dia do Senhor de juízo está sempre associado, sempre aparece associado com essas questões. A segunda metade, a segunda parte de Joel descreve um período após o dia do Senhor e traz promessas de esperança, tá? Então haverá uma promessa de esperança e de grande derramar da bênção de Deus, de prosperidade do Espírito de Deus. Então nós vemos no capítulo 2, verso 28 e 29, né, anúncio de profecias, visões, sonhos, né, um grande derramar do Espírito, a restauração e a esperança. Nós vemos isso também, depois nós vamos ver lá em Malaquias, capítulo 4, associado à volta de Elias. Então nós vemos sempre após esse dia de juízo, também há um avivamento, um derramar do Espírito Santo, um derramar de bênção, de prosperidade para aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, o subsequente resultado do dia do Senhor é retratado em bênçãos físicas e espirituais, tá? Em prosperidade, fertilidade e bênçãos espirituais também. Nesse dia, o castigo é derramado sobre os pecadores e a bênção sobre os fiéis a Deus. E uma reafirmação da aliança com Deus, de Deus para com o seu povo. Os textos-chave são Joel 2,13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então nós falamos aquele chamado à sinceridade e mostrando também a paciência, a misericórdia, a graça de Deus.
Joel 2, 28 e 29. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2, 28 e 29. Esse texto é muito importante, porque nós vemos o cumprimento dele em Atos, capítulo 2, verso 17 a 21. A profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito se cumpre na festa de Pentecostes, a festa da colheita em Atos. A vinda do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, sem distinção de gênero, idade, nacionalidade e posição social. Então, isso fazia parte da promessa do dia do Senhor. Essa vinda do Espírito Santo está inserida no dia do Senhor. E isso acontece em Atos 2, 16 a 18. Porque lá nós vemos a palavra do Senhor dizendo assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O apóstolo Pedro falando, né, ele confirmando o cumprimento dessa profecia de Joel, lá em Atos, capítulo 2. Então a Bíblia, ela testifica e confirma a si mesma, não há dúvida sobre o cumprimento da profecia de Joel em Atos, porque Pedro relata ali que é exatamente essa profecia que está sendo cumprida naquele momento. Então não há dúvidas que ela se cumpriu ali. Essa parte da profecia do derramamento. O dia do juízo do Senhor, ele se cumprirá lá no final dos tempos escatologicamente, né? E pode ter se cumprido em vários outros momentos da história também do povo de Israel, como por exemplo anos 70, quando o povo foi ali completamente expulso de Jerusalém. Jerusalém foi totalmente destruída e o templo através do imperador Tito, imperador romano. Tá? Mas como a Bíblia não relata de forma clara e explícita que isso foi um cumprimento, até porque ali já não havia mais ninguém escrevendo, né, nesse tempo, então nós não podemos afirmar categoricamente. Então esse cumprimento do dia do Senhor nós sabemos, porque lá em Apocalipse nós vamos ver que vai acontecer no futuro escatológico, mas ele de forma genérica pode ter acontecido em outros momentos históricos de Israel. Então a principal doutrina desse livro é o grande dia do Senhor, é a doutrina do dia do Senhor, que nós vimos cumprida em Pentecostes e que nós veremos cumprir em Apocalipse através do juízo. O caráter de Deus aparece aqui como Deus acessível, né? No capítulo 2, chamando a autenticidade a um relacionamento sincero com Ele, se mostrando acessível. A longanimidade dele também, no mesmo capítulo 2, verso 13, a sua misericórdia, mas também a sua ira. Cristo em Joel, né, nós vemos ali a profecia de Joel descrevendo o derramar do Espírito de Deus sobre o povo, com o propósito de que um dia os filhos e as filhas profetizarão e os velhos terão sonhos e os jovens visões, como nós já lemos. Pedro cita essa passagem de Joel como uma profecia prevista e que se cumpriu, então nós sabemos que é exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus, ele declara em João capítulo 14, 15 e 16, várias vezes, que a vinda do Espírito Santo é resultado da sua obra, né? Ele realizando, completando a sua obra e voltando para o céu para estar ao lado do Pai, o Espírito viria. Em João 16, 7, declara que ele mesmo, o próprio Jesus, o Messias, envia o Espírito Santo. É ele que enviou o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 9, ele diz que o Espírito Santo é também o Espírito de Cristo. Então nós vemos aqui, dessa maneira, nessa palavra profética e no dia do Senhor, Cristo ali, através do Espírito Santo. Ok?
Legal, pessoal? Então ficamos por aqui com o livro de Joel. Até a próxima aula. Deus abençoe.